Muito bem, estamos aqui no nosso desafio de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo 33, 34, 35 e 36. Capítulo 33, versículo 1. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel para Altamã, aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todos os primogênitos, e havendo o Senhor executado juízos também contra seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acabaram-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã. E acamparam-se em Mara, e partiram de Mara e vieram a Elim. Havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho, acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica, acamparam-se em Alos. E partiram de Alos, acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram no deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Tavá. E partiram de Quibrote-Tavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma, acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa, acamparam-se em Quelatá. E partiram de Quelata e acamparam-se em Zefer. E partiram do monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Tate. E partiram de Tate e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Macerote. E partiram-se de Mocerote e acamparam-se em Bene-Jacã. E partiram de Bene-Jacã e acamparam-se em Or-Agdade. E partiram de Or-Agdade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram-se de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês, no ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E Arão, da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu rei de Arade, que habitava o sul, na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel,
E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram-se de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no termo de Moabe. E partiram de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram-se de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Armon de Batlaim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitarei. Porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la, e por sortes herdarei a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Enquanto, segundo as tribos dos vossos pais, recebereis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. O lado sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá de Adar e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as suas saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron. E as suas saídas serão em Azar-Enã, que vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente, marcareis de Azar-Enã até Cefá. E este limite descerá desde Cefá até Ribla, para o alto do oriente de Aim. Depois descerá esse termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Estas vos será a terra segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar a 9 tribos e meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa dos seus pais, e a tribo dos filhos de Gaditas, segundo a casa dos seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eliázer, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá:
Caleb, filho de Jefoné, e da tribo de filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Eliade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli, e dos filhos de José, das tribos dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Efode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque, e da tribo dos filhos de Zacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã, e da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiude, filho de Selomi, e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança de sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas, e terão essas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrebaldes serão o seu gado, e para os seus bens, e para todos os animais. E aos arrebaldes da cidade que dareis aos levitas, desde os muros da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados, e a cidade no meio, isso terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. Além destas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrebaldes. E quando as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muitos, tomarei muito, do que tiver pouco, tomarei pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que é dar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passares do Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam nas mãos as cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra da Canaã, cidades de refúgio. Serão por refúgio estas cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, para que se hospedar no meio deles, para ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ele morrer, homicida é, certamente morrerá. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer. Ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir, homicida é. O vingador do sangue encontrado, o homicida matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue,
e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirá com santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tornareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue, que nela se derramar, senão com o sangue daquele que derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio de qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números, capítulo 36. E chegaram os chefes dos pais de família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, e das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, deste essa terra em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor for ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída na herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo, a que vieram a pertencer. Assim se tirará sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles que se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer a seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. Pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios. Elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés.